Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. E fica até o final, porque no final do vídeo eu vou deixar aqui um convite especial para você conhecer nossa igreja, passando para você o endereço e horários de culto. E também falarei de alguns livros que tenho publicado e estarei dando dicas de onde você pode estudar teologia, lugares que eu passei e eu tenho algum tipo de ligação, né, com esses lugares e então eu estarei recomendando, tá? Bom, fica até o fim. Peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, tá bom? E que você compartilhe com alguém. Você que já é inscrito, muito obrigado. O meu viés, o meu perfil é ser conservador, bíblico, ortodoxo e histórico, ok? Esse é o perfil que eu tenho e é o perfil deste canal. Porém, somos abertos ao diálogo teológico, porque fazer teologia, queridos, é refletir sobre Deus e ninguém tem a palavra final sobre Deus, beleza? Então, abra tua mente para diversos assuntos. Portanto, apesar de não abraçarmos e nem caminharmos pelo liberalismo teológico, ou o que sobrou dele, né? E muito menos sermos progressistas, né? Nós aqui não estamos fechados dentro de um fundamentalismo radical, tá? Que isso fique muito claro. Esse aqui é o viés do nosso canal, é o nosso perfil aqui, beleza? E o assunto de hoje, o tema de hoje é o Gênesis, principalmente ali os seus primeiros capítulos, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, pelo menos do 1 ao 4, os dois primeiros capítulos do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é escrito em grego, tá? Da versão Septuaginta, esse título em grego, Gênesis. Mas no original, no hebraico, é Bereshit, né? Que significa aí também no princípio, tá bom? Bom, e aí é interessante a gente pensar o seguinte, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu acho que é legal você dar uma olhadinha. Moisés é o autor dos 5 livros da Bíblia, ele é o único autor. Tem pessoas que defendem que Moisés não escreveu nada. Tem outros que defendem que Moisés escreveu tudo, tudo é Moisés. E a gente precisa ter equilíbrio. O meu posicionamento teológico é de que tem muita coisa escrita por Moisés e outras coisas escritas por outros autores. Isso inclui o Gênesis, o Êxodo, o Número, o Levítico e Deuteronômio, os 5 livros da Bíblia, né, que para o judeu é a Torá, né, os ensinamentos, a instrução, que significa Torá, instrução da lei, certo? E para nós aqui na teologia, né, para o mundo mais teológico, a gente uniu esses 5 livros chamando simplesmente de 5 rolos, 5 recipientes, né, ou portanto 5 livros, que é o nome que damos de Pentateuco, né, que tem exatamente esse significado, tá certo? Bom, dentro do Pentateuco está o primeiro livro, que é o Gênesis. E do capítulo 1 ao 4 do Gênesis é muito interessante, porque os 2 primeiros capítulos falam da criação do mundo e da criação do ser humano, certo? E é muito interessante as leituras, tá? Por isso que eu deixei a dica ali desse vídeo aqui no canal, que Moisés escreveu todo o livro de Gênesis, tá? Então eu tenho ali eu explico melhor no vídeo, se você puder acessar, tá aqui no canal, é só procurar. E ali eu mostro na própria Bíblia, nas páginas das Escrituras, que tem muitos trechos ali que não foi Moisés, obviamente, partes do Pentateuco, que não foi Moisés que escreveu. Isso está bem claro, tá bom?
Bom, mas assim, tem muita coisa que Moisés escreveu, esse é meu posicionamento, tá bom? Até porque Jesus afirma, né, no Novo Testamento, que tem escritos de Moisés, de coisas que Moisés escreveu e outras coisas que foram registradas sobre o que Moisés falou, né, e não necessariamente tem que ter sido Moisés a escrever, mas registros de coisas que Moisés disse, tá? Isso também está inserido no Pentateuco, beleza? Bom, mas o vídeo de hoje não é para falar sobre isso, é só para chamar atenção para alguns pontos que são muito interessantes na teologia, quando a gente lê, tá? Porque, veja bem, Moisés, que é indicado como aquele que iniciou os registros do Antigo Testamento, certo? Ou seja, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele viveu pelo menos, né, há 3.500 anos atrás. Olha só, 3.500 anos atrás, é muito tempo, minha gente, tá certo? É uma outra época muito remota mesmo dos tempos que vivemos hoje. Então era um outro mundo, uma outra cultura, um outro entendimento, sabe? É bem assim que a gente tem que entender que a gente precisa entender exatamente isso para conseguir fazer uma leitura mais correta sobre o livro, né? E saber das limitações que temos sobre isso. Por isso que a teologia, né, ela ajuda muito nas áreas de crítica textual, hermenêutica, né? Ajuda bastante a gente a entender esses fatores sobre o tempo, espaço, cultura, história, onde o livro de Gênesis está inserido. Não apenas na narrativa, mas de quando foi escrito. Beleza? Muito bem, pessoal. Dito isso, é muito interessante a gente ver que existem algumas perspectivas na teologia. Existe a perspectiva mais conservadora, que é mais literal, tá? Onde não trabalha, evita-se o máximo de trabalhar com símbolos. Tá? Não que não se admita que exista símbolos na Bíblia. Não, mesmo uma hermenêutica mais literal, mais tradicional, mais conservadora, certo? Mesmo ela vai admitir, vai dizer que existem muitos símbolos na Bíblia, não apenas em Gênesis, como também no Apocalipse e em outras partes, né, tanto Antigo como Novo Testamento também, em outros livros, certo? Dentro do cânon bíblico. Agora, evita-se o máximo possível, né, de sentido figurado das coisas, né, ou alegorias. Tenta-se buscar dentro das possibilidades a aproximação mais literal possível, que é cabível na interpretação. Para uma visão conservadora, na leitura do Gênesis, especificamente, falando aqui nesse vídeo, Adão é uma pessoa mesmo, certo? E Eva, a mulher, que só foi chamada de Eva após o homem dar esse nome para ela, portanto, foram criados o homem e a mulher, certo? Interessante que a narrativa de Gênesis, capítulo 1, fala que Deus fez os dois de uma vez só, né? Homem e mulher, ele os fez, certo? Segundo a sua imagem. Mas lá no capítulo 2 entra com mais detalhes, né? A narrativa entra com mais detalhes, mostrando que Deus fez primeiro o homem e depois fez a mulher. Olha que interessante. E a mulher é tirada do homem, dos ossos do homem. Ela é tirada da carne do homem, dos ossos dele, certo? Como se Deus tivesse feito uma cirurgia ali, né? E tirado do próprio homem, né? Do corpo do homem, feito a mulher. Ou seja, Deus usou a costela dele, né? E é muito interessante essa narrativa, né? Então, dentro de uma visão conservadora, é exatamente assim que Deus fez. Está escrito assim, e Deus fez assim, porque Deus tem o poder de fazer assim, ok? E eu não tenho nenhum problema com isso, porque nós estamos falando do início de todas as coisas, tudo teve um início, certo? Nós que somos criacionistas, cremos assim, e a Bíblia é a referência para crermos nisso. Então, não há nenhum problema crer exatamente assim, que foi assim que Deus fez. E esse homem e essa mulher, então, passam a viver, né, a vida ali. E é interessante porque aí há uma rebelião, só tem os dois que foram colocados num lugar que Deus criou, um jardim especial chamado Éden, maravilhoso, né? Um jardim maravilhoso. E Deus colocou ali o Adão e a sua mulher, tá? E aí o que acontece é que aparece a serpente, e ali a serpente é uma serpente mesmo, e essa serpente, então, ela fala com a mulher, né, dizendo para a mulher comer o fruto que Deus tinha proibido. Esse fruto é um fruto colocado ali no Éden, né? Entre tantas árvores e frutos que tinham no Éden,
tinham dois que eram muito especiais, duas árvores, somente duas, apenas duas árvores ali. Uma que era a árvore que dava um fruto, que ao comer desse fruto gerava vida, vigor, e o homem não morre porque come desse fruto, ok? E a mulher, ela come também desse fruto, então ambos têm vida com saúde e imortal, certo? Mas tem uma outra árvore, que é uma árvore chamada de árvore do conhecimento, da ciência, né? E ali, se o homem comesse daquela árvore ali, ele e a mulher, eles estariam contra a ordem de Deus, que era para não comer daquela árvore, certo? E se eles comessem, eles iriam pecar contra Deus, e, portanto, ao comer disso, a sua intimidade com Deus se perderia, né? Eles perderiam essa simplicidade, essa santidade, essa comunhão com Deus, né? E coisas ruins eles começariam a pensar e colocar dentro do seu coração por conta daquele ato de rebeldia, tá certo? Comendo daquele fruto. Olha que interessante. E também isso, numa visão ortodoxa, conservadora, é cabível. Pode Deus ter feito isso, porque ele é Deus, ok? E aí eles andavam nus, não se envergonhavam, ficavam nus, não tinham roupa. Provavelmente o clima da terra era outro, onde eles viviam era um lugar que havia um clima adequado para andar sem roupa, né? Pelo menos é assim a narrativa do Gênesis. E aí, quando a serpente ela seduz a mulher e ela come do fruto, ela acaba levando para o seu marido, e o marido come também, e aí vem aquele momento, né, onde Deus, no capítulo 3 isso acontece, Deus diz, vocês estão se escondendo de mim, porque ele procura por Adão e Eva, ele procura por Adão e sua mulher, e eles estão escondidos, certo? Atrás das árvores, estão escondidos. E Deus, então, insiste em procurar e chamar pelo homem, e ele responde, estou aqui, Senhor, estou aqui. E ele diz, você se escondeu por quê? Ele diz, se escondi porque eu percebi que estava nu, olha só. Ele comeu do fruto, a mentalidade dele já mudou. Né? Ele começou a ver malícia onde não tinha, ver maldade onde não tinha, ficou com vergonha, sabia que tinha feito algo errado, e Deus disse, quem te disse que você estava nu? Olha que interessante essa narrativa, você percebe? E aí... Adão começa a falar, Deus fala para Adão, você comeu, né, do fruto, né? Você está pensando diferente agora, então você comeu daquele fruto que eu proibi. E aí ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi e tal. E aí Deus fala, você deu, mulher, para ele esse fruto? Você incitou ele a comer do fruto dessa árvore? E a mulher diz, não, é que foi a serpente. E aí Deus então dá a sentença, né? Ele vai expulsar o homem e a mulher do jardim, vai colocar sobre eles um fardo, de certa forma, pelo pecado, certo? Eles perdem o direito de comer daquele fruto que dava vida para sempre, por isso que a morte entrou no mundo, eles perderam o direito, isso está no livro de Gênesis, tá? Deus tira eles do jardim, coloca um anjo com espadas, né, prontas a matá-los se caso eles tentassem entrar no jardim, e Deus tira deles o direito de comer da árvore da vida, para viver para sempre. E aí eles então estão fadados a caminhar nesse mundo, agora eles precisam de roupas para se vestir, para cobrir a sua nudez, porque passou a ser a símbolo de vergonha, né, estar nu, mas não somente isso, o ambiente mudou, o pecado entrou no mundo, a terra, Deus disse, se tornou maldita por causa do pecado de Adão. Agora a terra passou a produzir espinhos que antes não tinha, né? E agora o homem vai ter que lutar pelo seu sustento, por sua vida, vai ter que trabalhar e com cansaço, porque começou a existir o envelhecimento, que antes não existia, porque eles comiam daquele fruto, entendeu? E agora eles não podem mais comer esse fruto, eles não têm mais acesso. Agora a velhice chega, e chega com a velhice também a morte. E agora o clima é hostil, então eles precisam de roupa para se vestirem. Inclusive o próprio Deus faz roupa com pele de animal para eles, para se cobrirem, né? Deus aí manifestando sua graça, sua misericórdia, certo? E aí Deus então disse para a mulher que ela passaria a ter dores de parto, né? Filhos com dores no parto, e a serpente passaria a ser inimiga, né, do ser humano, e todo mundo que vê uma serpente iria vê-la como um animal que traz risco à saúde e iriam matar a serpente. E ela se rastejaria no pó, né, para o resto da sua vida. Aí vem aquelas ideias de que será que a serpente, então, ela tinha perna, ela tinha braço, né, aquela coisa toda, né, embora o texto não deixe isso claro. Mas vem essa hipótese, dentro de uma leitura literal. Aí vem Adão e Eva, aí a mulher recebe o nome de Eva, né? E aí o Adão e Eva têm o primeiro filho, né? Que é o Caim, e depois nasce o Abel. Aí
numa adoração a Deus, o Caim tem inveja do Abel, mata o Abel e foge. E quando ele foge, ele diz: e agora? Quem me achar vai me matar, né? E quem são essas pessoas que iriam matar se só tinha os dois na narrativa bíblica, né? Será que Eva teria tido outros filhos e filhas, meninos e meninas, além de Caim e Abel, e a Bíblia não narra isso? Tá entendendo? E aí ele vai fugir, ele vai para onde, né? E ele disse: quem me achar na terra vai me matar. Quem são essas pessoas da terra que vão matá-lo se só tinha os dois, né? E agora que ele matou o irmão dele, só tem ele, Adão e Eva, e agora, né? E aí Deus ainda fala: você vai receber um sinal, que a gente não sabe que sinal é esse, né? Mas é um sinal que Deus coloca em Caim para que ele não seja morto, né, onde ele passasse. E lá ele foge, vai para bem longe. E lá ele encontra uma família, ele encontra pessoas onde ele vai, e ali se casa com a mulher que ele conhece. Da onde surgiu essa mulher? Né? Então, se você for olhar bem, aí os conservadores vão dizer que não, é que antes do pecado, né, eles tiveram filhos, mas depois do pecado passou a ter, talvez eram só filhas, e depois passou um tempo, Adão e Eva conseguiram ter o Caim e Abel, dois varões, né? Essa história, se você for ver bem, ela não encaixa, queridos. Né? Por mais que você seja conservador, por mais que você seja mais conservador possível, tá? Essa história ela deixa lacunas, não fecha. Né? Na própria narrativa bíblica fica esquisito a situação, né? Sem explicação. Tá? Então, aí surge, dentro do pensamento teológico, surgem possibilidades de trabalhar com algumas questões ligadas a uma alegoria, né? Na narrativa. Alguns vão para o lado mais do mito, certo? Mito não é lenda, não é uma mentira. É uma narrativa antiga de fatos tão remotos que aí são contados por cima com pequenos detalhes, mas não todo ele. Então fica incompleto, né? E fica também muito no imaginário humano, tá? Então tem essa questão do relato mítico e tem também o relato que não chega a ser um relato mítico, queridos, mas um relato recheado de mais simbologia e mais alegoria, tá? Com sentido figurado, e é uma outra possibilidade teológica. Estou mostrando para você que também tem essa outra possibilidade teológica. Que Adão, né? O nome de Adão sugere ser humano. O nome dele tem esse significado, né? Não apenas a palavra vermelho de terra, né? De terra vermelha, né? Mas também o nome dele aponta para ser humano, homem, né? Adão aponta para a palavra homem, certo? Humanidade, da onde vem a palavra humanidade. E que Adão seria então uma espécie de símbolo, né? Para dizer que Deus criou homens, certo? E a mulher, a Eva, seria uma espécie de símbolo, uma mulher simbólica ali, para mostrar que Deus criou mulheres, homens e mulheres. O gênero masculino e feminino, como está em Gênesis 1. Macho e fêmea os criou, certo? Bom, e aí não seria apenas um homem, mas muitos homens criados. E não seria só uma mulher, mas muitas mulheres criadas. E que, na verdade, a história lá da árvore do bem e do mal, né, a árvore do conhecimento, seria também uma espécie de símbolo para mostrar que o homem, se ele pensasse em se tornar maior que Deus, querer ir além do que Deus permitiu, ele estaria tomando uma decisão, uma escolha. E ao fazer essa escolha, se rebelar contra Deus, ele estaria automaticamente abrindo mão de viver a intimidade com Deus, entendeu? A intimidade com Deus, e perderia o direito de viver eternamente. Né, passando aí no sentido de ter o pecado, que é uma rebelião contra Deus, e, portanto, o salário do pecado sendo a morte. Então, não que fosse de fato uma árvore realmente literal, mas apenas ela num aspecto simbólico. Observe que essa árvore, ela volta a aparecer lá em Apocalipse, não é verdade? Em Apocalipse está escrito que aqueles que estiverem com o Senhor, com seus nomes escritos no livro da vida, os salvos, vão ter direito de comer de novo dessa árvore da vida. Para quê? Para nunca mais morrer. Ganhar de fato a vida eterna, certo? Aqueles que estão em Cristo. Cristo devolve para o ser humano a vida eterna. E aí, como explicar então, pastor, se... e nesse caso, o Adão e a Eva, né, que representa ali uma
multidão de seres humanos criados, talvez não a ponto de povoar a terra, porque Deus dá ordem de povoar a terra, mas um grupo de homens criados, um grupo de mulheres criadas, que com o passar dos séculos vai ali procriando, né, e as pessoas vão se espaçando, certo? Isso seria a explicação de que um desses homens, que aí seria o tal do Adão lá, um deles, ele protagonizando a história, ele teria se tornado o líder rebelde contra a vontade de Deus, tá? E aí, juntamente com a sua mulher, entrando em estado de rebelião. E por conta desse pecado, desse único sujeito, todos do grupo receberam o pecado com ele. Receberam as punições, tá? Então todos se tornaram pecadores e foram lançados do paraíso, desse lugar maravilhoso, tá? Passando então a encontrar as realidades da vida, as dificuldades da vida e a própria morte. Uma vez afastados de Deus, tá? É o que o Paulo vai explicar também em Romanos, né? Romanos 3 ele diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No mesmo livro, na mesma carta aos Romanos, Paulo também diz que o pecado entrou no mundo por um só homem. Ele afirma que foi por um só homem que entrou o pecado no mundo. Então, isso é uma verdade teológica, tem que ser por um só homem. Portanto, Jesus também, um único homem, morreu para perdoar o pecado dos homens, tá? Se por causa da desobediência de Adão, o primeiro homem ali, que representava uma variedade de homens, né? Uma multiplicidade de seres humanos. O pecado entrou por esse homem, certo? Da mesma forma, então, o perdão, a restauração, vem por um único homem, Jesus, o segundo Adão. Tá certo? Bom, essa é uma outra explicação, tá? E dentro dessa explicação, também mostra que é assim que o Caim encontrou, ele encontrou pessoas, né? Em outros lugares, porque na verdade Deus havia feito muitos seres humanos e não apenas 2, tá? Isso aí que eu tô passando para vocês é uma outra possibilidade, tá bom? Tá? Eu não tô dizendo aqui, queridos, que tá certo, tá errado, não é isso. Mas eu tô tentando explicar que o desafio de levar o texto no literal, dentro dessa problemática que eu apresentei, leva também os teólogos a pensar numa linguagem alegórica, numa linguagem simbólica, usando mais figuras de linguagem do que a literalidade do texto, tá bom? Que também não tira, queridos, a verdade do texto bíblico, tá? Não acredito que isso chega a ferir a integridade do texto, claro que não, tá? Mas pensando, como eu mostrei para você o texto, você pode até discordar dessa segunda interpretação, mas você precisa, pelo menos, ter o bom senso de dizer que há, sim, uma dificuldade enorme de entender o texto completamente literal, tá? Como a gente lê em Gênesis. Eu mostrei aqui as dificuldades. E para ajudar, né, tem alguns teólogos que, estudando muito isso, eles tentam trazer um olhar teológico, bíblico, sobre essa questão. Tá? E eu quero apresentar para vocês, além da Bíblia, que é a fonte, tá? É a fonte, que a gente tem que ler a Bíblia, é a fonte. Mas aí, entender, interpretar a Bíblia e comentar a Bíblia é um desafio que a teologia tenta ajudar a gente, tá bom? O primeiro deles é esse aqui. Esse livro aqui que eu tenho, ó. Como Ler o Gênesis, tá vendo? Do Tremper Longman III, tá? Excelente livro. Esse aqui eu recomendo para vocês, é excelente, tá? Pela editora Vida Nova. Dá para ver aí? Tá bom? Esse livro aqui é sensacional, tá? Eu tenho esse livro, é muito bom. Recomendo para vocês. Outro livro bem interessante para a gente ler é esse aqui, O Pentateuco, do Paul Rolfe, tá? Mais conservador esse, tá? Paul Rolfe, O Pentateuco. Bem interessante, da editora Vida, tá? Esse é outro livro. Outro livro interessante que é para você entender, aqui já não vai falar diretamente do Gênesis em si, mas da Bíblia como um todo, mas mostrar essa luta que a gente tem em interpretar o texto, buscar o mundo que o autor viveu, o mundo que a gente vive agora, o distanciamento, buscar uma construção coerente, né, para interpretar o texto de forma coerente. Esse livro aqui, ó, O Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho, tá? Marcos Botelho, certo? Esse aqui é pela Thomas Nelson Brasil, editora Thomas Nelson Brasil, tá? Excelente livro. Outro livro interessantíssimo para a gente ler, esse aqui já é católico, é pela editora Paulus, do Eduardo Arens, tá? A Bíblia Sem Mitos, tá? Uma introdução crítica. É um livro que tem um olhar mais crítico, mas muito interessante para agregar o seu conhecimento, pela editora Paulus, tá? Um bom teólogo também, que faz uma análise. Independente se você concordar com tudo que ele coloca aqui,
ele amplia a sua forma de refletir. E refletir, ter um trabalho de reflexão é muito importante para o saber e a produção teológica, tá, pessoal? Vamos ter esse entendimento, ok? Outro livro muito bom que fala como que o Antigo Testamento foi formado. Não vai falar diretamente do Gênesis em si, mas vai dar algumas dicas assim, né, de uma possibilidade, tá? De como também poderia ter sido escrito, formado o Antigo Testamento, que é esse aqui do Rolf Hendorf, tá? É tão ruim de falar esses nomes alemães, né? A formação, tá vendo, do Antigo Testamento pela editora Sinodal aí, tá? Em parceria com a AEST, que é a Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, tá bom? Certo? Luterana essa aqui, tá? Outro livro interessante, que eu acho que é bacana, é esse livro aqui, da editora Paulus, tá vendo a editora Paulus? Tá? Esse aqui é do Ivo Storniolo e do Euclides Balancin, tá? Ivo Storniolo e Euclides Balancin. O livro é Como Ler o Livro do Gênesis, tá? Como Ler o Livro do Gênesis, certo? Esse é um livretinho, ó, mas é bem interessante, galera, esse livro aqui, tá? E aí, junto a esses, tem alguns outros que eu vou colocar aqui na tela na sequência, tá? Alguns comentários bíblicos, comentários do Gênesis, do livro de Gênesis. Eu vou pôr pelo menos mais umas 3 opções aí para vocês, né? Inclusive um deles, do Milton Schwantz, que se chama Projeto de Esperança, um comentário de Gênesis 1 ao 11, tá? É interessante para você fazer uma reflexão sobre os textos, beleza? Esse livro aí, ó, acho que é pela Paulinas esse, né? E aí tem também esses outros 2 que eu vou colocar na tela aí, que são livros também sobre comentário do Gênesis, ok? Comentário do Gênesis, que certamente vai ajudar você a ampliar aí o seu conhecimento, tá bom? Bom, e hoje foi aqui uma degustação teológica, tá? É apenas uma degustação teológica, tá? Nós não temos a última palavra de nada. Aqui a gente faz uma degustação e depois ajuda você a pensar sobre isso e se aprofundar, buscar conhecer mais, entender melhor, tá? E que isso fortaleça a tua fé no Senhor e entenda que Deus é maior do que você imagina. Ele não está preso dentro das nossas instituições, ele não está preso dentro das nossas ideias, ele é muito maior, né? Deus é muito maior do que a gente imagina, tá bom? Louvado seja Deus por isso. Bom, fica aí agora que eu vou dar dica da onde estamos ali, como igreja, para você nos visitar, caso você deseje, tá? Falarei de livros que tem publicado e darei dicas de onde você pode estudar teologia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, um beijo em todos. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, pessoal. Quero convidá-los a conhecer alguns livros que tenho publicado na área pastoral e na área da eclesiologia. O primeiro deles é este aqui, o Ministério Pastoral, tá? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC. São conselhos aos jovens pastores e vocacionados. Eu indico, publicado pela editora OBPC, tá? E tem esse aqui também, já como pastor na Igreja Batista, publicado aí em 2023. Uma comunidade pastoral e missional, pela editora Lucel, tá? Os 2 livros são básicos, objetivos, e você pode adquirir entrando em contato comigo pelo e-mail, que está aqui no canto da tela, né, bp.domenicali@gmail.com, onde você pode
também me convidar, se você quiser, para dar uma palestra ou pregar na sua igreja, e lá eu levo o material para você, os 2 livros em questão. Ou você pode entrar no site da editora UBPC, estou pondo aí do lado da tela, editoraubpc.com.br, e adquirir lá o livro Ministério Pastoral, tá bom? Fica aí um pouquinho mais que eu vou dar dicas agora, apresentar alguns lugares onde seria legal você estudar teologia, seja em cursos reconhecidos pelo MEC, como graduação e pós-graduação, ou em cursos livres, cursos ministeriais. Deus abençoe. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal.
Esse aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaki, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Chelsea.